Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dica, sou fundador da Feutech, que vocês estão acompanhando aí todo o nosso desafio para reconstruir a empresa. Muita coisa aconteceu já nesses últimos semanas aí, mas hoje eu estou aqui para um episódio também muito especial. Digo, cada episódio que eu faço nesses dias ele tem um valor, uma importância diferente. E hoje é um episódio que eu vim aqui para andar com o Mazda RX-7, talvez a última vez que eu vou andar com esse carro na minha vida, não sei, ou pelo menos de uma maneira para curtir o carro. Hoje vocês vão entender uma ação que a gente vai fazer. Eu vou sortear esse Mazda para um de vocês, alguma dessas pessoas, uma pessoa vai ganhar esse carro, e fora isso a gente vai ter outros prêmios, que é uma maneira, uma ação para a gente reconstruir a Feutech. Mas agora vamos fazer o seguinte, ó, eu tô louco para andar com esse carro, preciso de uma desculpa, e vamos para um lugar mais calmo. Aqui no Supercarros em Gramado está lotado aqui. Felizmente a economia já está voltando aqui para o Rio Grande do Sul, né? Todo mundo sabe o desafio que é para reconstruir o estado. E eu vou conversar com vocês, eu vou mostrar e vamos falar várias coisas aí que tem muita história relacionada a isso. É um projeto que eu acho que vai fazer alguns de vocês muito felizes aí e vamos tornar todo esse momento muito difícil para todos, no momento que a gente vai se lembrar desse capítulo no futuro e vai ter orgulho de ter participado, de ter reerguido. Vamos ser um povo mais forte de todo esse desafio. Então, bota na TV, chama a família, porque hoje é um episódio que eu acho que ninguém de vocês esperava, nem eu esperava que ia fazer um episódio assim na minha vida, mas vamos fazer o que tem que ser feito. Agora é o seguinte, ó, vamos ligar o carro aqui, eu vou dar aquela defumada no ambiente, porque para quem não conhece, o Mazda RX-7 é um motor rotativo, né? Ele é um motor que usa tipo um óleo 2 tempos no combustível, então, e eu uso numa proporção um pouco acima, porque o motor é meio que de corrida demais, assim, ele tem uma preparação quase exagerada, eu diria assim, e isso faz com que ele, é como se ele tivesse um comandão absurdo e precisa usar uma quantidade de óleo 2 tempos maior do que o normal. Então mas eu acho legal pra caramba aqui ligar um negócio desse. Tem um monte de carro bacana aqui, que nem a Ferrari, que nem a minha, McLaren, Lamborghini, tudo que é carro aí, mas eu vou dizer assim que esse aqui, na minha opinião, é o mais diferente de todos, o mais legal de todos, porque ele simplesmente é único, diferente, um motor raríssimo, assim, um RX-7 com motor rotativo é uma coisa que já é raro no mundo, ainda mais aqui no Brasil, né? Então, vamos ligar, só que como ele é no etanol, e tá, aqui fora tava 10 graus hoje de manhã aqui em Gramado, dá uma esfriadinha, começa a complicar a partida aqui, mas vamos funcionar, vocês vão ver aí, ó. Aqui, ó, tira aqui fora, e aqui é o aplicador de WD-40, quem não tem um carro no álcool aí preparado, não sabe o que é isso, né? Que chega a dar uma emoção aqui, não sei se a emoção é de ligar o carro, de dar a volta ou de tudo que está acontecendo, tem várias emoções acontecendo aí, mas vamos dar uma volta antes que eu defume o espaço inteiro aí, a gurizada tá louca aí já. É impressionante, assim, o Supercarros é sempre cheio, é um lugar assim, eu adoro vir porque tem carros fantásticos, mas que nem eu falei assim, ó, não tem como falar que o mais legal de todos aqui é o Mazda, né? E muita gente disse, não, eu queria andar com o Mazda, às vezes eu vejo postagem que o pessoal vinha aqui no Supercarros e queria andar com o Mazda, mas o Mazda não é um carro de aluguel, não, ele está exposto aqui por uma causa maior, que na verdade é para mostrar os nossos produtos da Feutech. Eu tenho uma parceria muito grande com o pessoal do Supercarros, muitos anos aqui, e eu vou dizer assim, ó, me deu um alívio de saber que o Mazda estava seguro quando aconteceu todas as enchentes no Rio Grande do Sul, né? Porque vocês viram a Ferrari e o DeLorean, por exemplo, a gente conseguiu levantar na empresa, salvar eles, chegou água no pneu, que também era meu Deus do céu, um prejuízo adicional enorme, mas infelizmente a Mercedes do Senna
o Chevette do Daniel, a BMW Turbo do Christian, vários outros carros ficaram embaixo d'água na Fueltech e vou te falar, centenas de milhares de carros aí no estado inteiro. Então é um problema grande, ó. Um Porschezinho aí, ó, Cayman. É triste aí também. E todo esse desafio agora de reconstrução do estado, depois das enchentes, ele tem todo mundo vai ter que trabalhar muito duro para conseguir realmente investir, construir, reconstruir. No nosso caso específico da Fueltech, assim como, eu vou dizer, milhares de empresas, tem muitos empresários que estão assim pensando como eles vão conseguir todo esse investimento para bancar os estoques que foram perdidos, os maquinários, o custo de ficar parado. Assim, tem prejuízos enormes mesmo. Então, até fica como dica de, digamos assim, para outros empresários aí que de repente possam estar assistindo, porque tem tanta gente nisso que é impossível, é inacreditável, assim, quantas pessoas de vocês aí de repente estão passando por uma situação similar na sua empresa. Uma dica que eu dou é a seguinte: não adianta não adianta esperar que de repente vai vir um recurso mágico que vai bancar todo o prejuízo. Não adianta fazer uma ação única. Tem que vender mais, tem que trabalhar mais, tem que ser mais lucrativo, tem que ser mais eficiente. Ao mesmo tempo, eu acredito que a economia vai aquecer em certas áreas, porque tem toda uma reconstrução do estado, tem uma solidariedade muito grande do resto do país, e eu acho assim que é possível que as empresas consigam resgatar os prejuízos de uma maneira gradual e ao longo de alguns anos, para conseguir realmente voltar onde é que elas estavam antes. E de novo, isso aí não é uma ação, são diversas ações, desde a pequena até a grande. A Fueltech mesmo, a gente fez umas ações assim, desde a venda daquela camiseta comemorativa, né, que é uma camiseta para reconstrução. Eu ajudei a reconstruir a Fueltech, É uma camiseta que a gente fez ela com um valor de R$189, justamente para ser como se fosse uma espécie de doação para muitas pessoas que estavam querendo doar. A gente também tem as camisetas aí de R$79, tem várias promoções, tem várias maneiras de vender essas camisetas para todo mundo que puder ajudar. E também vocês viram nas últimas semanas, a gente iniciou a pré-venda da FT700, que para nós também é um produto que a gente vem investindo muito pesado nos últimos anos. É um produto que já estava com um desenvolvimento muito avançado, já tinha sido anunciado alguns anos atrás e agora a gente está muito próximo de começar a vender ela. Então a gente fez uma ação de pré-venda para reserva desse produto, com vários benefícios, mas isso é um outro assunto. Só que dentre dessas ações, uma outra ação que a gente decidiu fazer foi um sorteio premiado, e o prêmio principal é justamente o meu Mazda RX-7. Muitos vão dizer assim, vai te desfazer do teu Mazda, e até quem assistiu de repente alguns vídeos eu já falei mais de uma vez isso aí, às vezes quando estava o Mazda e a Ferrari. Por exemplo, aquela vez que foi o vídeo do Autosport que a gente acelerou eles em São Paulo, o César Hernani quis pegar o Mazda e disse, não, acelera a Ferrari porque eu tenho mais ciúme do Mazda do que eu tenho da Ferrari. E ele deu risada assim. Já que a gente tá numa pista de arrancada, vamos fazer uma largada lançada. Disputa? Mas é o seguinte, nós dois vamos sair andando, alinhamos a velocidade, uns 30 por hora de primeira, uma coisa assim. Quando passar o Pinheirinho, onde é que acaba o muro central, pisamos no fundo. Pé no porão. E aí vamos ver quem ganha. Combinado. Eu vou lá, tá? Não. Como assim? Vai aqui. Por quê? Cara, ali é um pouquinho ciúme ainda. Ciúmes do carro, eu te entendo, cara. Fechado. Você vai lá e eu vou na Ferrari. Tá bom. Bora! Só que ao mesmo tempo o Mazda é um carro, além de ser um carro único, é um carro muito importante na minha história, porque eu tenho ele há, acho que mais de 10 anos assim. É um carro que é muito difícil de conseguir, mas ele não é impossível de conseguir, digamos assim. Só que o que eu fiz nesse carro é muito único. Depois eu conto melhor detalhes assim da restauração do DN e tudo, mas no meu caso, como eu sou empresário, digamos assim, como muitos de vocês, a gente vai ter que abrir mão de algumas das coisas para justamente levantar os negócios, né? E o Mazda é o meu carro mais valioso, é o meu carro que vale, digamos assim, o maior valor da minha coleção, todos os meus carros, assim, é o que tem o maior valor e, consequentemente, é um carro que eu poderia disponibilizar ele para que justamente uma ação de trazer recursos, uma ação de levantar a empresa, uma ação de muitas pessoas que poderiam contribuir. Ao mesmo tempo, cara, eu estou muito curioso para ver a cara do feliz ganhador desse carro. E o dia que eu for entregar esse carro pessoalmente, em qualquer lugar do Brasil, né? Se for em Manaus, eu vou entregar o carro pessoalmente. Eu acho que isso aí pode ser uma ação que vai, no mínimo, espalhar uma alegria assim muito grande. E talvez todos vocês aí que me seguem no canal ou seguem a Fueltech de alguma maneira, ter um carinho por nós, um carinho pela Fueltech, por mim, vão de certa maneira contribuir de uma maneira que vocês podem ainda
receber um prêmio assim inimaginável, né? Eu acho que esse é um momento difícil para todos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser criativo para conseguir fazer o que precisa ser feito para levantar as empresas, para levantar o Estado, para voltar a economia a circular. Só que não é só isso, Mazda é só o prêmio entre aspas final, mas vão ser vários sorteios. Eu vou explicar daqui a pouco em um pouco mais detalhes o que mais vai ser as chances de prêmio, como é que vai funcionar, porque eu quero que vocês entendam muito corretamente isso. Eu sou um cara, para quem me conhece, sabe como funciona a Fueltech. A gente é uma empresa 100% correta em tudo que a gente faz, questões de tributos, questões de leis. É uma empresa assim que a gente é muito preocupado em fazer as coisas corretas. Então esse sorteio é um sorteio assim totalmente correto, um sorteio legalizado, uma maneira super profissional de fazer tudo isso. Obviamente tem muitos detalhes técnicos e muitos detalhes para que isso seja feito da maneira mais transparente e correta. Até brincadeiras à parte, viu, o Rafael que está aqui filmando aqui, tu não pode concorrer porque tu é funcionário da Fueltech, e os funcionários da Fueltech e parentes diretos meus aí do Leonardo, que somos sócios, não podem concorrer, infelizmente. Então, até por uma questão de transparência, por legislação, tem alguns detalhes do regulamento, né? Se vocês estão vendo esse vídeo agora e já procuraram, vocês vão ver um link na descrição, que é o meu site, que é andersondick.com.br, onde tem todos os detalhes dessa promoção. Se vocês quiserem pular ali, já dar uma olhada e garantir os seus números, podem ir, mas daqui a pouco eu vou estar explicando em todos os detalhes desse episódio. Mas agora é o seguinte, eu quero dar uma volta com esse carro, que faz tanto tempo que eu não ando, que, não sei, tem um gostinho diferente essa volta aqui. É diferente, assim, não estava esperando isso, mas ao mesmo tempo vou fazer de uma maneira positiva, vou curtir o processo, vou curtir o momento e curtir a reconstrução, entre aspas, da empresa. Tudo que a gente tem que fazer são passos importantes, sabe? Vamos lá. Deixa eu explicar um detalhe muito importante para o novo proprietário do Mazda RX-7, ó. Tem que usar óleo 2 tempos no tanque, misturado, e tem que ser esse Motul micro aqui, ó, porque é o único óleo 2 tempos que eu consegui achar que mistura corretamente com etanol, viu? Porque se tu botar um óleo 2 tempos assim, tradicional de gasolina, ele cria uma cola dentro do tanque assim e tranca os injetores, tranca tudo. Tem que ser um óleo compatível com etanol, e nesse caso aqui é um de metanol, que é de aeromodelismo. E é o seguinte, ó, a gente foi sair com o carro aqui, ó, e obviamente carro que fica guardado estava sem combustível, fomos pegar um combustível ali para não ficar na rua, e toda vez que o cara abastece tem que botar óleo 2 tempos junto, então bota o 2%. Se está botando aqui 18 litros, por exemplo, de combustível, vai botar 2%, que é 360 ml aí. Então a cada tipo assim, 1 litro vai 20 ml de óleo 2 tempos. Dá para usar um pouco menos, tem gente que usa menos ou mais, mas essa é uma medida que eu sempre usei, funciona, eu confio. Pronto, agora vai. Tá, agora vai. Garantido que a gente não vai ficar na rua, pelo menos. Vamos lá? Sensação, a energia que esse carro representa, sabe?
tava precisando dessa voltinha. Vou te falar que esses últimos dias aí, últimas semanas aí, tudo que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, na Fueltech, com as pessoas, assim, mexe com a cabeça da gente, né? E precisava... Olha aí quem tá chegando. Olha aí, ó. Boa. Nada menos que uma Porsche GT3 RS aí, nos supercarros. Mas eu precisava dar uma relaxada, precisava sair um pouco desse negócio de estar tão envolvido assim no problema e muita gente, e realmente eu tava, é um luto, né? A gente fica de luto, é como se fosse um velório de uma pessoa, ou no caso, um estado, de uma coisa assim, é uma perda muito grande, então a gente acaba ficando num clima de luto por um tempo, até conseguir entender e superar, e eu acho que até como o próprio Rafael aqui que tá filmando me disse uma mensagem importante esses dias, disse, cara, o luto vai virar verbo, e vamos ser o verbo lutar, então de luto para lutar, eu acho que é uma boa analogia assim que a gente passa depois de que tu supera, digamos assim, a perda, entende o que tem que ser feito. E essa parte assim de saber tomar a ação certa no momento certo é uma coisa que a gente passa muitas vezes na vida, né? Então eu até muita gente me relembra da minha Audi RS2, né? Porque atualmente uma Audi RS2 Porsche, para quem é fã de carros aí sabe que elas valem aí na ordem de 700 mil reais, são carros incríveis, assim, colecionáveis, que tomou uma proporção, um valor incrível. E eu tive uma Audi RS2, que eu vendi ela em 2011 por 77 mil reais. Isso é até uma brincadeira que eu volta e meia me lembro e brinco que eu me culpo, mas eu não me arrependo de ter vendido ela. E esse momento aqui é um momento similar, mas muito mais duro, muito mais difícil, até porque a empresa está muito maior, os portes são muito, digamos assim, mais pesados de prejuízos ou de investimentos necessários, mas naquela época foi muito similar. A Fueltech era uma empresa pequena, em 2011, tinha, eu vou chutar com uns 15, 20 funcionários ali, e era uma época que a gente precisava investir para desenvolver a FT500, que a gente estava exatamente tentando entrar nos Estados Unidos e a gente tinha falhado em 2009, 10, 11, 2 ou 3 vezes a gente tinha falhado e não conseguiu entrar nos Estados Unidos porque a gente entendeu que não tinha o produto certo. A FT400 na época, que era a ECU top de linha nossa, ela não tinha capacidades para tocar os motores, por exemplo, da Proline e todos aqueles projetos que hoje a gente está tão famoso por isso. E naquela vez eu me liguei que eu precisaria me desfazer dela para investir na empresa, e o crédito para uma empresa daquele tamanho era muito difícil também. Meu pai, por exemplo, sempre me ajudou emprestando recursos, mas faltava e precisava mais, e naquele momento 77 mil reais foi muito importante para a gente conseguir contratar mais gente, tocar a empresa por um período que ela não estava conseguindo dar o lucro para reinvestir. E hoje eu diria assim que a própria Audi valorizou aí 10 vezes praticamente, eu consegui pegar esse dinheiro e valorizar mais que 10 vezes. Então assim, a gente tem que saber tomar as medidas certas no momento certo, quando a gente precisa fazer na vida, e esse, digamos, é um dos momentos, sabe? Mais do que nunca a gente vai precisar ser muito criativo para superar todos esses prejuízos e reinvestir da maneira certa, para daqui a alguns anos a gente olhe para trás e diga, olha, foi difícil, tivemos muitos prejuízos, muito difícil recuperar, mas a gente recuperou. Eu quero olhar para o passado e ver que o momento de hoje foi um momento chave assim para a gente conseguir, inclusive, crescer mais, sabe? Então me perdoem, por favor, por estar precisando tomar essa decisão agora, mas ela vai ser para um bem maior. Vamos falar de coisa boa? Deixa eu explicar um pouco desse carro e por que ele é tão especial. Esse é um Mazda RX-7, 1993, um das 9 ou 10 unidades que veio para o Brasil originalmente em 1993. Se eu não me engano, ele foi importado oficialmente pela Mazda ou foi um lote de algumas concessionárias, eu não sei exatamente essa história, mas ele era de um único dono até 2012, 13 por ali, que eu comprei ele. E foi muito legal porque eu me apaixonei pelos rotativos, né? Esses motores, eles têm um som diferente, ele é um princípio tão diferente, esse motor não tem pistões, ele é dois rotores que giram dentro, então tem um som tão característico, e eu me apaixonei por eles pelas primeiras vezes ali em 2008, 9, 10, que eu fui para os Estados Unidos e eu fiquei enlouquecido com esses carros de corrida nos Estados Unidos, os Starlets ou os Mazdas RX-7 correndo com motor rotativo, andando assim, fortíssimo, um barulho inacreditável, e eu fiquei muito curioso para entender como é que controlava esse motor.
E dali foi que em 2010, 11, a gente começou a desenvolver o controle da Feutec controlar motor rotativo, porque até então eram ECUs muito específicas, assim, que faziam aquele controle desse motor e não eram todas as ECUs, porque ele tem uma característica, ele tem no sanduíche que o motor monta, ele tem 2 rotores, no caso esse aqui, que giram, e ele tem 2 velas de ignição, e ele tem que dar então a faísca, primeiro uma vela, que é a leading, que é a de baixo, depois uns 10 graus depois, ou dependendo do mapa, ele tem que dar a faísca no segundo, e aquele rotor vai e faz o ciclo de escape, o outro já admite, então ele não tem pistão, não tem biela, não tem nada, não tem válvula, não tem comando, tudo que tu faz é basicamente pelo desenho dos dutos de admissão para ele admitir naquela janela ali. Cara, aquilo ali entrou na minha mente assim de uma maneira que eu tive que entender tanto dele, pelo menos eu sou assim, eu acho que muitos de vocês devem ser assim também. Quando tu te aprofunda muito no assunto e tu entende, tu pesquisa, tu testa, tu simplesmente quer, aquilo ali vira uma obsessão, assim, e eu tive uma obsessão que eu queria comprar um carro desse. Na época, para quem, 2012, 13 ali, eu morava no Brasil e eu nunca sonhei na minha vida que eu fosse um dia morar no exterior. Esse aí é um outro capítulo da minha vida para contar, mas eu nunca imaginei que eu fosse um dia morar em outro país. Então, assim, para ter uma possibilidade de comprar um carro desse no Brasil, isso 10 anos atrás, esses carros eles tinham 20 anos, demoraria 10 anos para esses carros poderem aparecer no Brasil. Tanto que agora, em 2023, ano passado, que os primeiros RX-7s importados antigos, que completaram 30 anos, começaram a chegar no Brasil. Então, até tem amigos meus aí que compraram, tem um e outro que chegou no Brasil, mas até então a única possibilidade de ter um carro desses era realmente um daqueles 10 lá que foram originalmente vendidos e eles estavam na mão de poucas pessoas no Brasil que ninguém queria vender. Um dia apareceu no Web Motors para vender esse carro e obviamente ele não estava nesse estado, né? Ele era um carro que tinha tido uma história, uma vida, assim, alguns motores quebrados, algumas coisas ali na história dele. Mas como eu queria um carro desse, eu não tinha muita opção. Era esse ou esse. Fui lá, olhei no Web Motors, pedi para um grande amigo meu que chama Murilo. O cara até mora nos Estados Unidos hoje, me arrio nele, porque eu pedi para ele olhar, fazer uma avaliação no Mazda, olhar como é que estava, fez todo um laudo para me dizer, e no final eu ia comprar igual. Eu só precisava de um pouco mais de coragem ali, eu estava com medo de comprar um negócio tão exclusivo, tão diferente ao mesmo tempo, e eu precisava de uma coragem de poder comprar. Alguém me dissesse, não, o carro tá bom, pode comprar. E ele chegou cheio de dedo, não, porque o carro tem um detalhe assim, aquela lateral foi batida, aquilo ali foi não sei o quê, o carro ele era originalmente verde, tinha alguns pontos assim que eles levantaram, e eu disse, cara, não quero saber, eu quero esse carro, eu quero esse carro, eu quero esse carro. E aí eu comprei esse Mazda aqui em 2012, 13 ali. Quando eu comprei esse carro, foi legal porque ele chegou na Feutec Brasil, né? A gente já estava na sede da Avenida Bahia, que era a sede anterior nossa, e o Luiz de Leon era estagiário, né, na Feutec Brasil. Luiz, eu nunca mais vou esquecer disso. Esse carro nem ser meu mais agora e eu vou me lembrar disso aí, nunca, e tu vai continuar me pagando isso aí porque eu te cobro forte isso aí de te incomodar, mas brincadeiras à parte, o Luiz chegou o carro numa sexta-feira, tinha um amigo nosso, um instalador de Feutec, muitos anos, que sempre fez muitas coisas para mim, o Fernando Bitsky, estava agendado para o Bitsky chegar na sexta-feira, o carro ia chegar de guincho, o Bitsky ia chegar, porque esse carro tinha uma outra ECU, ele tinha uma injeção da Haltech, e aí o Fernando Bitsky se atrasou, me ligou, Andy, não consigo ir, vou ir semana que vem. Eu disse, mas semana que vem é muito tempo, meu Deus do céu, quero andar nesse carro, Aí eu tinha uma reunião assim, o Luiz disse, deixa eu dar uma voltinha para ver se ele tá tudo certo. Eu disse, tudo bem, mas vai com calma. Eu escutei o Luiz acelerando o carro na janela, ele saiu, empilhou 3 marchas assim. Eu disse, caramba, mas acelerando assim tão forte já, o motor até frio, sei lá, fiquei incomodado. Disse, mas o Luiz sabe, já confiava nele na época, mas perdi um pouco daquela confiança depois, mas isso a gente conversa. E aí o Luiz voltou falhando o motor. Cara, o Luiz estragou o motor do Mazda na primeira volta que o carro deu, eu não andei no carro. O Luiz acelerou ele, que eu falei que era para não acelerar, ele acelerou atrás e quebrou o motor. E aí, cara, eu nunca vi esse homem tão branco na minha vida, assim, imagina, estagiário. Como é que eu não demiti o cara? Tipo assim, foi
Às vezes foi Deus que falou, não demite esse cara, porque esse cara vai ser muito importante para ti na tua vida e tu vai fazer ele pagar por esse pecado aí o resto da tua vida. E assim eu fiz. Então, brincadeiras à parte, aí o Luiz está comigo até hoje, sobreviveu a esse episódio, não sei como, né? Eu tive muita sobriedade na época ali, de ter perdoado, não perdoei, desculpe, de ter aceitado aquele fato. E aí dessa história a gente teve que pegar o carro e o motor, ninguém imaginava como é que ia arrumar esse motor no Brasil, né? Aí o Diogo da RC Race, que é o irmão do Christian, né, da FT Education, um grande amigo nosso também, tem uma oficina em Porto Alegre e já fazia muitas coisas para mim. E aí a gente começou a olhar assim para comprar um motor inteiro novo nos Estados Unidos. E aí foi que eu tive que comprar um motor inteiro nos Estados Unidos, porque eu não sabia nem como arrumar se dá para arrumar. Tinha um monte de lenda, assim, meu Deus, motor rotativo, só o cara lá em Porto Rico, um cara na Austrália que consegue. Então, por isso até muita gente nesses carros aqui na década de 2000 tiraram os motores rotativos e botaram motores a um V8, um LS, um 2JZ, que para mim é um pecado absurdo, assim, eu gosto até de botar um motor diferente, mas cara, esse carro tem que ser com motor rotativo. Esse carro não pode ser com motor diferente, a pistão. Tanto que hoje em dia os carros que valem mesmo nos Estados Unidos forte são os que tem os motores rotativos originais, assim, ou não digo originais, mas modificados, mas os motores rotativos do que era do carro mesmo. Comprei um motor novo nos Estados Unidos, da Gup Performance, lá que é em Nova York também, um cara que eu tinha conhecido através das corridas, usa muito a Fueltech, fez um motorzão lá, tudo. Mandou o motor, importei o motor, foi um trabalhão para conseguir trazer o motor, o Diogo da RC Racing instalou o motor e aí, só que aí o que eu fiz? Eu já comprei um tudo que dá, né? Eu era, vocês me conhecem do YouTube aí, ou das minhas, digamos, depois da Ferrari, né? Talvez só me conhecem depois da Ferrari, mas eu já vinha eu nasci já meio maluco por fazer uma coisa, se for fazer tem que fazer tudo que dá. Só que sempre de acordo com as limitações ou restrições aí do que eram as possibilidades, né? Mas pela primeira vez na vida eu tinha um Mazda RX-7 que eu podia fazer um motor assim com aquele som dos rotativos nos Estados Unidos, porque uma coisa importante é o seguinte, esse carro ele não vem com esse que é a lenta dele agora. Originalmente ele faz um barulho que tu nem escuta o carro ligado. Então assim, para modificar ele tem que fazer um motor. Só que aí uma coisa puxa a outra. O motor precisava, ele tem os housings, que é, vamos dizer assim, como se fosse a camisa, onde é que o rotor gira. Esses housings eles arranham e se arranhar perdeu, então aquele motor que eu tinha perdeu por causa disso. Só que aí as tampas, que é os plates, que é o que faz o sanduíche assim lateralmente, onde é que o rotor gira, esse também se arranhar perdeu, então meio que assim, esse motor é muito frágil, se fizer um erro nele, ele meio que perde, assim, especialmente quando ele tem os anéis ali que chama Apex, originais, porque eles simplesmente arranham, assim, eles são com material muito duro. Ao longo dos anos eles foram desenvolvendo uma técnica que eles fazem que esses Apex são com material mais mole, e ele não, quando ele estraga ou dobra ou quebra, ele não arranha assim e perde todas as carcaças, que é como está esse motor aqui. Então, acabou vindo o motor, botamos o motor, o Diogo da RC fez um trabalho fantástico assim, a gente converteu ele no etanol, instalamos a Fueltech propriamente, aí o Beats que fez, fizemos toda a preparação do escapamento, botei uma turbina na época, uma Borg Warner EFR 8374, e a concepção de montagem do motor basicamente isso aqui foi montado naquele ano pelo Diogo, onde é que a gente usou um intercooler que já tinha no carro, basicamente foi mantida a posição dele, ele já é uma posição, ele já é um intercooler de performance. A turbina aqui eu comprei um coletor pronto dos Estados Unidos na época, porque esse carro tem muita coisa pronta nos Estados Unidos, era um coletor da Full Race, muito bacana, que tem 2 dutos individuais e tem 2 válvulas wastegate. E deixa exatamente separado. E a turbina, uma Twin Scroll, que é, digamos, pulsativa, né, da Borg Warner, que é uma Borg EFR 83, era uma 8374. Pensei que ela seria o suficiente, eu achei que ia ser adequado para 600, 700 cavalos. E aí foi que na época que eu descobri que o motor rotativo, ele, apesar de ele ser um motor de 1.3 litros, ele tem um escapamento como se fosse um 2.6 litros. E aí, como preparado, esse motor aqui aspirado tem mais de 200 cavalos. Então, com isso, a potência com que ele gera, ele precisa de uma turbina muito grande. E o motor rotativo, ele tem uma outra característica, que ele precisa de um escapamento muito maior do que a admissão. Porque ele realmente não tem válvula de escape, não tem comando. Imagina, é um duto aberto praticamente. Então, ele faz muito fluxo de escapamento. E aí as turbinas têm que ser um pouco particular.
acabou que depois eu peguei a turbina que estava aqui, botei no meu Calibra e comprei uma nova que era a maior da Borg Warner, que é a EFR 9170, 9180, que é a que está aqui, que ela tem 73 milímetros por 76, alguma coisa assim, ou 67 por 80. Já me esqueci um pouco disso aí, mas é só pesquisar lá, EFR 9180, vocês vão ver qual que é a especificação dessa turbina. E aí, cara, eu botei tudo de bom e de melhor nesse carro, sabe? Colocamos assim, o motor era um motor totalmente zero, com todos os housings, o housing do motor Cosmo, que é o motor do Cosmo, que é o sedã, que ele tem uma diferença de parede, todos os housing novos. Essa admissão aqui, que é do 13BRE, que é exatamente do Cosmo, que é uma admissão super rara de conseguir, ela não é original do RX-7, ela é do Cosmo, que é o sedã. Peças assim como alternador zero, polias, assim, tudo, modéstia à parte, tudo que existe de melhor que se pode fazer que não seja billet. Depois, assim, alguns anos depois começou a surgir alguns motores billets, mas assim, para as potências que se geram aqui, o motor billet ele é mais para uma faixa de 1.000, 1.500 cavalos. Mas esse motor aqui tranquilamente faz 1.000 cavalos, 1.200, se trocar a turbina e colocar uma turbina maior. Hoje ele gira em torno de 9.000 RPM, 9.500 com essa turbina, mas como ele não tem válvula, não tem mola, não tem pratinho, não tem nada para flutuar, não é que nem um motor a combustão, um motor a pistão, basicamente ele depende da contrapressão do escapamento. Então colocando uma turbina maior, ele vai girar 10, 11.000, 12.000, a maioria dos carros de corrida hoje giram na faixa de 12.000 RPM. E aí, claro, tem que ser uma turbina de 88 milímetros, com eixo atrás, uns 100 e poucos, e não fica a mesma graça de ser um carro de rua, assim, que tem uma pegada tão incrível. E muita gente diz que Mazda RX-7 é um carro que não tem pegada e torque, porque nunca andou num preparado, assim. Eu vou dizer assim, é um carro que tem mais pegada, assim, torque em baixa rotação do que o meu 2JZ lá, o Supra, com motor billet, com tudo. É incrível, assim, a pegada. A sensação de andar nesse carro é maluco, sabe? Até digo assim, eu vou dizer, se quem ganhar esse carro, tá, vai ter que me prometer que eu vou ter acesso ao carro para poder andar uma voltinha no carro de vez em quando, tá? Porque isso vai ser uma dor tão grande assim, dar esse carro para um feliz sorteado, mas eu quero, por favor, ter acesso. Então, por favor, considere isso. Se você estiver comprando um número ou estiver participando da ação, considere que eu vou cobrar essa voltinha ou esse acesso ao carro depois também. E vou num churrasco, isso a gente combina depois, né? Esse carro eu andei na arrancada, andei no Velopark, andei no Speed, andei em Curitiba, mas sempre com âmbito de brincadeira, né? No Velopark eu cheguei a virar 10,2 nos 402 metros, uma época ali de 2014, 15, eu acho. Inclusive, as rodas traseiras, chama as Weld com pneu slick, eu vou dar junto com o carro, vai junto com o carro, e vai mais 2 jogos de roda adicionais que eu tenho com esse carro que eu vou mandar junto também. Então, tem as rodas que vieram no carro quando o carro veio, que era uma roda aro 16, que não era original, mas era uma roda bem bacaninha, um pouco menor. Tem um jogo de roda aro 19, que era a que eu tinha antes no carro, quando eu fiz ele lá em 2014, 15. E esse jogo de roda aqui que eu botei por último, depois que eu fiz a restauração no Denny, que eu vou comentar mais detalhes, mas essa aqui é uma roda que chama Kansei, é a marca dela. E é uma roda, o nome em português obviamente é um nome estranho, mas em japonês é uma roda que eles têm muito apego sentimental, até é uma roda que eles pegam, as propagandas deles, eu conheço o dono inclusive da empresa no Japão,
Não, acho que não sei se é o dono nos Estados Unidos ou no Japão, mas é inspirada japonesa. Mas o dono é um cara que ele tem as propagandas até das rodas é muito no questão emocional desses carros da década de 90. Eu acho esse desenho dessa roda assim muito clássico, assim. É uma roda esses 5 pontos, assim, eu sou suspeito, né? É parecida até com a roda da Ferrari, né? Então, mas é que casa muito com esses carros da década de 90. E assim, aqui na frente eu tenho um pneu 265 30, aro 19, e atrás 275 35 19, que eu gosto com um pouquinho mais de carne, assim, sabe, para ter uma visão. Não gosto de carro muito baixo também, acho que a altura dele tá legal, mas aí, lá por 2017, 18, acho que a gente teve ou 16, 17, eu abri esse motor para arrumar ele pela primeira vez. E aí, na verdade, um grande amigo meu que chama Alex Wagner, né, da AW Off-Road, inclusive, também, a casa dele, a oficina dele totalmente embaixo d'água nessa enchente. Mas o Alex é um cara muito criativo, assim, é um dos poucos mecânicos assim que consegue mexer no rotativo. O Diogo da RC também ajudou a abrir um motor depois e fechou. Então, assim, o Diogo e o Alex são os dois que pegaram para mexer nesses motores e aprender como é que mexer. E aí teve um grande amigo também de Porto Rico, chama Eric Galarza, que é o famoso Eric Turbo, um cara que corre de Mazda RX-7 lá, tem 3 rotores, animal, assim, mais de 2.000 cavalos, bom, acho que uns 2.000 cavalos. E um dia eu propus para ele vir para o Brasil para ensinar, fazer um treinamento de motores rotativos. E a gente fez um treinamento de motores rotativos, assim, meio que um curso muito louco, assim, pela FT Education, que foi sediado na oficina do Alex Wagner, na Barra do Ribeiro. E teve, acho que uns 8 ou 10 pessoas que vieram aprender. Cara, e foi muito legal. E a gente pegou basicamente o motor que eu tinha estragado, eu comprei todas as peças, arrumamos esse motor, montamos todo ele e pegamos o motor que eu tinha e compramos também. Demos que chama um refresh, assim, que é como se fosse trocar os anéis, deixar o motor com bronzina nova e deixar tudo bonitinho. Só que aí nessa época eu aproveitei que esse motor ele tem o Bridgeport, como se fosse assim, fazer a usinagem das tampas laterais, como se fosse botar um comando, tu usina ele e tu abre a porta assim, tipo um triângulozinho, e tu faz uma segunda porta que fica uma ponte no meio. Tu abre tanto ela que tem que deixar uma ponte no meio pro anel, digamos assim, ou pro apex, correr por essa ponte e não cair para os lados. Só que o meu, ele chamava de semi-bridge, acho que porque ele era só nas laterais, e o meio não tinha, o meio era tipo simples. E eu tinha na cabeça, cara, se a lenta desse carro já é tão legal, eu tenho que fazer um negócio que é ainda mais legal ainda, eu vou fazer no meio. Aí Cristiano da Indutec aceitou o desafio, pegou um gabarito e fez no CNC usinar esses desenhos ali do motor. Aí a gente pegou meu motor reserva e pegou meu motor principal e fizemos toda a usinagem para botar isso. E aí eu fiz um full bridge, que chama, que é bridge em todas as portas, sabe? E aí, cara, aí ficou animal, assim, porque o carro tem uma lenta, assim, inacreditável, né? Vocês já estão vendo aí, estão vendo tudo. Ganhou uma potência considerável, a gente passou no dinamômetro. Deu 580 de roda com 1,5 kg de pressão, uma coisa nessa ordem, que eu vou te falar bem sincero, nem precisa tudo isso, esse carro assim é um prazer enorme de dirigir. A pegada que ele tem com 1 kg de pressão já é 500 cavalos assim, ou praticamente isso. E se quisesse realmente usar esse motor por muito mais potência, só bota a turbina maior, né? Só que eu tinha feito uma coisa, quando eu fiz o primeiro motor, eu botei um câmbio nele, que era um câmbio, um Tremec, com todas as engrenagens Liberty, esse tipo de coisa, para poder aguentar muito mais potência. Só que eu não sabia quanto eu ia usar de potência, acabei competindo com o carro alguns meses, ou não, alguns anos, cheguei correndo no Velopark, virei 10,2 nos 402 metros e 6,3, eu acho, nos 201 metros com esse carro, com 1.3, 60 pés, com as rodas de arrancada, né? E eu tinha aquele câmbio, só que aquele câmbio era o seguinte, a primeira era muito longa, mas muito longa mesmo. Eu tinha que sair com o two-step a 8.000 RPM para o carro e levantar. E para andar na rua não tinha ficado bom aquele câmbio, ele sempre assim, era muito longo. O carro, para ter uma ideia, a marcha lenta desse carro é 1.800 RPM. Então assim, ele não conseguia movimentar assim, que era ruim de movimentar. E eu tinha uma embreagem americana na época, eu tinha botado nem me lembro a marca, uma Clutch Masters, acho que era,
mas que era uma tecnologia mais antiga, não era uma dirigibilidade boa. E aí agora, recentemente, eu peguei e botei um câmbio original que eu tinha ainda guardado e coloquei o câmbio de volta no carro e botei uma embreagem da Ceramic Power, justamente uma de 2 discos de Kevlar, que, cara, é fantástica essa embreagem. Essa embreagem, assim, eu dirige que nem original, aguenta a potência. Eu tenho no Vectra, não, Calibra, eu tenho no Vectra, uma de 1 disco. Tem vários carros assim, é uma embreagem que eu sou fãzaço, essa tecnologia nova que os caras têm. Então, agora eu consegui deixar a dirigibilidade do carro perfeita, assim, de baixa, mesmo sendo um motor com, entre aspas, um comandão, assim, com brap, 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 tão forte. Bom, e agora tem um capítulo muito importante da história desse carro, que foi o seguinte: eu gostava muito desse carro e que nem eu falei, foi uma oportunidade única na minha vida que eu tive de comprar esse carro. Foi muito rápido, foi difícil, fiz todos esses upgrades, mas chegou um momento que eu comecei assim a ver o valor desse carro, porque esse carro, quando eu comprei lá 10 anos atrás, era um valor que era bem, ele estava no baixo da valorização, assim. Então, não digo baixo da valorização, é um carro que tinha 15, 20 anos de idade, que é exatamente onde é que um carro não é nem clássico e não é nem antigo, mas ele também não é novo o suficiente para ser competitivo com carros modernos. E eu comprei ele realmente numa oportunidade que eu consegui, que nos Estados Unidos, por exemplo, esse carro valeria, naquela época tu comprava por 15, 20 mil dólares, 30 mil dólares um carro desse. Depois, ele só foi subindo, 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 subindo. E aí chegou um momento que eu percebi que um carro numa condição razoável nos Estados Unidos já era 40, 50, 60 mil dólares. E o que eu já tinha feito nele já tinha, assim, de motor era um upgrade de tranquilamente 30, 40 mil dólares. E eu estou falando em dólar só porque é mais fácil de converter, né? Mas se tu bota ainda no Brasil, tu tem que quase multiplicar por 2 essas coisas, né? Então, assim, o carro já tinha um valor considerável, assim, de valor, mas ele a pintura dele não estava condizente, o carro tinha uns acabamentos estranhos, ele não estava 100% perfeito, sabe? E aí foi que um dia eu, não sei como eu convenci o Danny, o By Danny Studio, né? Que é também o Denilson, um grande amigo que é famoso por fazer os Gols e os Volkswagens aí da década de 90. O cara é um deus, assim, fantástico nessa arte de restauração. E, cara, eu sempre pra mim, na minha cabeça, o cara que faz um Gol, que faz um Mazda, que faz uma Ferrari, ele faz qualquer coisa, entendeu? Não faz uma Ferrari, faz um Gol, com o nível de qualidade que eles têm, ele consegue fazer qualquer coisa. Tanto que tem muitas empresas de restauração no Brasil, é injusto citar outras, mas assim, tem dezenas de no Brasil que inclusive fazem muita coisa para fora, né? E aí entrei na fila para fazer o carro com o Danny. Sabe que o Danny é um cara que é concorrido, né? Para quem já perguntou como é que faz lá os Gol e os carros, é uma fila de mais de ano. Aguardei acho que 1 ano e meio para ele pegar o carro. Pegou o carro, desmontou tudo, catalogou tudo, nunca tinha feito um RX-7 na vida, zincou todos os parafusos, decapou toda a pintura do carro, fez um trabalho assim inacreditável. E aí nós tivemos um problema que é o seguinte: essa lateral aqui, em algum momento da vida desse carro, ele pegou tipo um cordão de calçada assim na frente da roda e a porta. E aí o Danny me ligou: Anderson, preciso comprar uma lateral e uma porta nova, porque essa aqui não dá para usar. Eu falei: caramba, será que eu consigo? Entrei na concessionária Mazda nos Estados Unidos e fazia 10 anos que não existia isso para vender mais. Eu falei: cara, Danny, vai ter que te virar, meu. Só que não vai me encher de massa esse carro todo, né? Pelo amor de Deus. Ele falou: cara, se eu te mandar as fotos de como é que tava feito aquilo ali, tu ia te apavorar. Eu disse: eu sei que não tava bem feito. E aí o Danny pegou e começou, cara, e fazer no martelo e com solda e faz a lata de forma assim perfeita. Então essa lateral, assim, a porta deu um trabalho assim de funilaria, que podia ter comprado 3, 4 portas e mandado para o Brasil, que ia ser mais barato, mas como não tinha que fazer. E aí o trabalho de pintura do Danny, assim, é fantástico, assim, no vídeo não dá para mostrar, mas a pessoa, assim, que tiver a oportunidade de vir nesse carro aqui, ó, vier nos Super Carros aqui ver o carro lá na Feltec, bota o dedo assim para vocês verem a profundidade da pintura. Ele tem 9 demão de verniz. É inacreditável, assim, ó, ele fez com um verniz tão grosso que tu enxerga como se fosse um vidro em volta do carro. E o amarelo, esse amarelo é o amarelo mais raro de todos os Mazdas, dos Mazdas. É a cor mais valorizada, digamos assim, porque é o que menos saiu, é uma cor típica, assim. Então, assim, eu até perguntou dele, quer mudar a cor do carro? Não, cara, eu gosto desse amarelo, tenho uma queda por carros amarelos aí, se existe alguma dúvida aí, vocês sabem da Ferrari também. Mas em compensação eu também nunca escolhi por ser amarelo, é que os carros me encontram, né?
Tenho essa teoria. E aí eu acabei fazendo, o Danny fez toda a restauração, assim, de desmontar inteiro, tirar o carro em suspensão, lata, freio, tudo pintadinho, bonitinho, assim, botamos tudo zero, assim, aquelas restauração do Danny, assim, cara, eu digo, é mais zero do que zero. Esse carro aqui, ele é mais zero do que um Mazda saiu em 1993. E melhor, assim, porque até se diz uma restauração com aperfeiçoamento, sabe? Ah, então, assim, a gente fez muitas melhorias no carro para ele tudo alinhado, todos os painéis, assim, é uma coisa assim, talvez eu tô falando para vocês aí que são entusiastas e entendem o que eu tô falando, chovendo no meu olhado, mas para quem às vezes é um pouco, não tá muito nesse meio, assim, existem inúmeros níveis de tipo de restauração. A restauração que foi feita nesse carro aqui é uma restauração de centenas de milhares de reais, muitas centenas de milhares de reais, e que se fosse num padrão americano é uma restauração que é centenas, eu diria assim, uns 100 mil dólares para fazer nos Estados Unidos, no mínimo, 100 a 200 mil dólares para fazer nos Estados Unidos. Então assim, na minha concepção, esse carro aqui é o carro perfeito, é o RX-7 perfeito, ele tem a melhor restauração, ele tem assim, muito melhorado, ele tem um motor perfeito que é o rotativo, que é o 2 rotores, a potência perfeita, adequada, sabe, a dirigibilidade e aí faltava a parte do interior, né? Para complementar, né, para quem gosta de carro, cara, o interior é muito importante. E eu queria fazer alguns toques assim diferentes do que era original, mas ao mesmo tempo manter uma originalidade, sabe? Então, primeira coisa assim, ó, todo o interior é feito de alcântara original, que é assim caríssimo em comparação com qualquer couro normal, né? E eu queria fazer assim o volante encobrido com alcântara. Eu fiz aqui a lateral de porta, tem um pedaço ó, furadinho. E quem aceitou a missão foi a Bravo Tapeçaria, que justamente trabalha muito bem com o Denny. E normalmente os carros que o Denny faz, eles fazem todos lá. Então a gente fez tudo aqui ó, de alcântara, nesse painel, no forro, na manopla de câmbio. Aqui ó, tem uma personalização, o freio de mão. Mas os bancos, assim, inclusive o design desses bancos eu acho fantástico. Teve uma época que eu tentei botar uns bancos de corrida para tentar ficar achando que ia ficar mais legal. Quando eu botei, o banco ficou mais alto, bati a cabeça no teto e ficava desconfortável. Disse, cara, o banco original é o top. E aí a gente fez com uma costura amarela, assim, para dar um tom. Então ele é um interior preto com costura amarela. E essas peças aqui de interior, o DN também restaurou tudo, né? É tudo assim, não tem um arranhãozinho, não tem nada. Coloquei a FT600 aqui, mas eu já tenho até um painel pronto para FT700. Mas essa é uma outra história, tá? O carro vai com a FT600, mas a gente pode conversar da FT700 aí. Isso aí é uma outra história que, na verdade, tem pronto o painel para botar a 700 nesse carro. E assim, o interior, carpete, tudo assim, porque o carro é feito realmente do zero, né? O cheirinho que o carro tem, assim, não dá para passar no vídeo, mas eu tenho certeza que vocês conseguem imaginar o cheiro que é, sabe? Então, vou dizer assim, ó, para mim é o Mazda mais perfeito que existe. Tem tudo o que precisava ser feito, como eu queria. Ao mesmo tempo que me dá uma dor, tá oferecendo, disponibilizando ele para poder fazer essa ação, eu fico feliz porque eu realizei todos os meus sonhos que eu queria na construção desse carro aqui. Realmente eu tive os melhores parceiros. Uma outra coisa que eu não comentei, lembrando agora, a parte elétrica, né, também fiz com o Pancho. O Pancho é um amigão há muitos anos e sempre queria, disse, cara, deixa eu fazer um carro para ti, para mostrar o serviço, fez e meu, de dar os parabéns assim inúmeras vezes. Então, o carro realmente está com um catálogo de produtos da Feltec, né, tem tudo desde FT600, 3 nanos, EGT, todos os sensores, assim, é totalmente tudo do bom e do melhor da eletrônica, sabe? Então, assim, olha, é um carro que eu fico feliz de ver como a gente conseguiu montar esse projeto no Brasil, assim, orgulhosamente. Esse é um carro que se fosse para os Estados Unidos, tranquilamente teria um valor, assim, de 200, de $1.000, valores altíssimos, assim, pelo nível de detalhe que o carro tem, pela qualidade da restauração, sabe? E dali para cima, na verdade, você não sabe. Então, da mesma maneira, o carro tá no Brasil, não faria nem sentido mandar para os Estados Unidos, né? Eu acho que faz sentido deixar ele no Brasil, e por isso que muitos me perguntavam, vai levar o Mazda para os Estados Unidos? Não, o Mazda fica no Brasil. Então, essa é a especificação, a ficha e tudo que
que tem no carro. Eu esqueci de uma dezena de coisas aí, ou muito mais coisas, porque tem detalhes aqui que se parar para entender, vai ver. Tem vários vídeos que eu mostrei desde as construções dele, especialmente do Danny, que eu acho que é legal vocês assistirem. Bom, e agora vocês devem estar querendo saber mais informações, como é que vai funcionar, o que a gente está fazendo, como é que é essa ação. Esse é um sorteio premiado, isso é muito importante porque, como eu falei antes, a gente se preocupa em fazer as coisas muito da forma mais correta possível. O regulamento está no site também, por favor leiam, porque também tem várias coisas muito importantes ali, tem várias regulamentações, a gente sabe que eu sempre faço as coisas tudo muito certo, então tem tudo bem correto, bem esclarecido. Eu fico feliz de dizer que a gente está sendo criativo para poder disponibilizar alternativas de como vocês podem ajudar a empresa, como é que vocês podem participar e, acima de tudo, ganhar prêmios. Então não é só uma doação, a gente pediu doações para os funcionários da Feutec logo que iniciou. A primeira coisa que a gente fez quando teve as enchentes, a gente abriu uma vaquinha e um GoFundMe nos Estados Unidos, isso para receber doações para os funcionários, que a gente repassou diretamente. A gente conseguiu ajudar, se eu não me engano, 14 funcionários diretamente afetados e mais 21 famílias de funcionários que também foram afetados, então foram pelo menos 30 e poucas famílias aí, uma alegria muito grande de poder ajudar, obrigado para quem contribuiu. Mas agora é uma ação que a gente está fazendo justamente para reerguer a Feutec, para levantar, e a gente precisa vender produtos, a gente precisa mais do que nunca trabalhar duro e fazer a empresa girar economicamente. A gente teve uma ideia que surgiu até, vou dizer, num podcast que eu estava fazendo com o meu amigo ACF, e eu comentei que muitas das roupas que a gente tinha dentro da Feutec, milhares de camisetas assim e vestuários, foram perdidos ou foram inundados dentro da enchente, e ao mesmo tempo a gente precisaria lavar isso, só que a gente percebeu que muitas delas ficaram manchadas, e aí obviamente não dá para vender uma roupa manchada. E aí uma pessoa, e algumas na verdade deram a sugestão que, me perdoe, mas eu não guardei o nome dela, por favor, se pronuncia aí também, eu quero te agradecer, vou te mandar uma camiseta dessas. Mas a gente teve a ideia, ou eles teve a ideia e sugeriram, e acabou surgindo, de a gente fazer o seguinte: as camisetas que ficaram manchadas da enchente, depois de uma lavagem, higienização, fazer tudo certinho, a gente vai fazer ela com um selo especial para mostrar que ela foi uma sobrevivente da enchente de 2024 na Feutec. Mais como um objeto decorativo, na minha visão, acho que ela tem que ficar num quadro de vidro com uma moldura na parede, assim, para quem quiser realmente mostrar uma decoração de uma oficina, de um escritório, desse tipo de coisa. Mas ela é uma memória que pode ser usada de diversas maneiras, decorativa, e se o cara quiser usar ela, talvez assim até vai ser uma coisa de usar com orgulho, sabe? Mostrando que está ajudando a reerguer a Feutec por estar comprando e auxiliando na venda desses produtos aí. Então, para quem comprar um e-book, né, o manual do Gearhead meu, e para quem comprar também um combo, que é uma camisa sobrevivente da enchente Feutec com um e-book, vai estar concorrendo. Quem comprar o combo vai receber 2 números da sorte, para quem comprar o e-book vai estar recebendo 1 número da sorte. Mais esses detalhes e que tipo de camisa, quais são as camisas que tem disponíveis, que também depende das quantidades, eu não sei também se elas vão esgotar, corram para comprar as que vocês querem logo, para que não esgote depois. Mas está tudo no site, andersondick.com.br, podem acessar ali que tem todas as informações com regulamento, com tudo. Mas agora vamos para a parte boa também, porque é o seguinte, o que eu pensei? Não vamos só dar o Mazda, não que seja uma coisa pequena, mas vamos sortear também algumas coisas que eu acho que muitas pessoas têm interesse e que vão curtir essa ideia. Então a gente vai fazer 4 sorteios, tá? A princípio 1 por mês, as datas aqui de cada sorteio vão estar listadas no site, na regulamentação e aqui no próprio vídeo. Mas esses 4 sorteios vão ser o seguinte: o primeiro sorteio é um sorteio que eu acho que vai causar muita curiosidade, muita gente vai estar interessada, porque a gente vai sortear um pacote de viagens para a Feutec USA e para o SEMA, para um sorteado que pode levar mais um amigo. Então é o seguinte, se vocês ganhassem esse prêmio aí, qual é o amigo que vocês iam levar? Ia levar a esposa, ia levar um amigo, iam convidar uma outra pessoa, iam convidar alguém, sei lá, alguém que é famoso ou que queira participar disso aí também. O que vocês fariam? Eu quero entender, porque eu quero trazer para a Feutec USA para um churrasco lá, e outra, vai vir para o churrasco, tá? Então se prepara que pode ser que vocês vão cair no golpe. Não garanto nada. Vai ser um churrasco na Feutec USA, que vai estar eu, o Luiz, toda a turma lá, o Denis, a gurizada. E esse churrasco vai ser para esse sorteado e mais um amigo muito sortudo, para o cara ser amigo do cara do sorteado. Então tu não precisa ser só o sorteado, tu pode ser o amigo do sorteado, já vale também, tá?
E aí, da Fueltech USA para o SEMA, essas duas pessoas vão ir junto para o SEMA comigo, vão visitar lá, eu vou acompanhar e vão poder ter a oportunidade de entrar no SEMA, conhecer o SEMA. Tem muita gente que nunca conseguiu ir e espero que essa seja a oportunidade para vocês irem. Então, nesse pacote de viagem vai ser para 2 pessoas, está incluído passagens aéreas do Brasil, de qualquer lugar do Brasil, de um aeroporto principal, hospedagem, o churrasco na Fueltech USA com possibilidade de golpe, viagem para o SEMA em Las Vegas e depois o retorno com hotéis, né, com transporte e algumas alimentações aí com churrasco e outras coisas, tudo incluído. Obviamente, para ir para isso aí, o cara tem que ter visto americano, né? Se não tiver o visto, a gente obviamente pode ser transferível para alguém que tenha, né, um outro amigo, aí de repente o cara ganha isso e não consegue ir, pode transferir para 2 amigos, então mais sortudos que o cara aí, porque é fácil, mas a gente vai estar se organizando nisso aí. E esse é o primeiro prêmio do primeiro sorteio. No primeiro sorteio, já no primeiro mês, vocês vão ter também mais outros sortudos, que outro vai ganhar uma FT600 e uma Nano Pro. Então, para quem quiser ir realizar o sonho de botar uma FT600 no seu carro, uma Fueltech, vai ter o segundo prêmio, que é uma 600, uma FT600 e uma Nano Pro. O terceiro prêmio vai ser uma FT550 e uma Nano Pro. E o quarto prêmio é uma FT450 com uma Nano. Então, vocês muitas vezes já pediram para sortear uma Fueltech, para fazer uma ação disso aí, tá aí a chance de vocês. E quem comprar agora vai participar de todos os sorteios até o final, até o sorteio do Mazda. Não é assim, cada sorteio uma ação diferente, compra agora, compra rápido, porque aí vai poder participar de todos os sorteios. Essa é a nossa intenção, inclusive, de gerar uma loucura aí, coletiva aí de vamos participar, e é o que a gente precisa, né, pessoal? Então, no segundo mês, nós vamos ter outro sorteio, vamos repetir a viagem para a Fueltech USA e para o SEMA, mesma coisa. Um sorteado com um convidado, um amigo, vão no churrasco da Fueltech USA e depois vão para o SEMA com todas as despesas pagas aí de transporte, hospedagem, alimentação. E, mesma coisa, os mesmos prêmios lá, FT600 com a Nano Pro, FT550 com a Nano Pro e a FT450 com a Nano. No terceiro sorteio, e esse sorteio vai ser uma viagem diferente, tá? Essa vai ser para um cara que quer visitar a Fueltech em Porto Alegre. A gente vai fazer isso quando a Fueltech estiver sendo reinaugurada, né? Com a ajuda de vocês, inclusive, nós vamos estar trabalhando muito duro para fazer isso. E essa, não só ele vai vir para um churrasco na Fueltech comigo e mais alguns convidados muito especiais, mas vocês vão para o Velopark, inclusive um agradecimento ao Velopark também por estar contribuindo nisso. E no Velopark a gente vai ter alguns carros meus e de alguns outros convidados muito especiais à disponibilidade para esse sorteado e mais 3 amigos andarem neles naquele dia. Então vai ser um dia de degustação de vários carros exóticos e malucos assim no Velopark, comigo, com mais alguns amigos e um churrasco na Fueltech Brasil, com as despesas de passagem aérea para essas 4 pessoas de qualquer aeroporto principal do Brasil. Então é um outro churrasco, um outro prêmio que eu acho que vai dar muita curiosidade, que seriam os 3 amigos que vocês levariam para esse passeio aí, para essa viagem aí, porque eu acho que os caras vão gostar muito de saber. Hein? Viram aí que desses sorteios temos 9 ECUs com Nano, então tem 9 pessoas que vão botar FT no seu carro. Eu vou fazer o possível de, daqui a pouco, até entregar pessoalmente, se tiver oportunidade, ou se vocês quiserem ir retirar. Não garanto, mas no mínimo a gente envia para vocês onde é que vocês estiverem no Brasil. E para quem ganhar as viagens, eu vou estar sendo o guia turístico de vocês aí nesses pacotes de viagem aí. E vai ser uma alegria muito grande da minha parte. Mas o grande sorteio é o sorteio final, que vai ser o de encerramento dessa campanha, desse sorteio premiado, que vai ser o sorteio do meu Mazda RX-7 by Denny, que eu já dei toda a ficha aqui para vocês. Então, é uma ação assim muito elaborada, eu fico feliz que a gente tenha conseguido desenhar tudo isso e fazer o trabalho. Tem muitas pessoas que me ajudaram, inclusive nas partes de entendimento de como é que poderia fazer essa ação da maneira mais correta possível. Quero agradecer, depois eu vou individualmente agradecer e agradecer também todo mundo que está empenhado em nos ajudar a se reerguer. Você sabe que esse episódio aqui é para explicar bem no detalhe isso aí, mas a gente vai precisar de muita ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então assim, ó, quem assistiu o vídeo até aqui e não fez nenhum comentário, coloca um comentário lá, assim, força Fueltech, para eu saber que vocês assistiram e para eu ver que vocês chegaram até aqui. E mandem aí para os amigos que vocês vão levar se vocês ganharem esse prêmio aí, porque eu vou estar feliz da vida, eu tenho certeza que vão ser pessoas que vão estar assim empolgadas de concorrer a isso. Então, quero agradecer a todos, dizer que a gente está muito empenhado
em reestruturar o Estado, reestruturar a Fueltech e todas as empresas. Ajudamos aí diversas empresas também, diversas pessoas individualmente para reconstruir. E é um momento assim de força, de luta, de motivação, e a gente vai conseguir. Então, espero que tenham gostado dessa novidade. Eu realmente acho que surpreendi muitas pessoas aí, e pode ser seu esse Mazda, pode ganhar vários prêmios e ainda ajudar a Fueltech. Obrigado. Essa pisada é quanto de TPS? Jamais, pelo